Ó, além do Hulk, o Scarpa também ficou aqui no Brasa, foi liberado para curtir o nascimento do filhote e os dois vão encontrar o time lá em Mirassol, jogo no sábado pelo Brasileirão. A gente já tá aqui com a provável escalação do Cuca para este jogo. O Cuca deve fazer um rodízio no elenco, por exemplo, o Alonso deve ser poupado e aí o Vitor Hugo deve jogar como titular, fechando a zaga ao lado do Lianco. A informação que eu tenho é que o Rubens vai armar esse time. Não, mas peraí, por quê? Porque o Vera seria o primeiro volante, igual no outro jogo. Quando o Rubens foi para lateral esquerda, Então, o Rubens caiu para o Vera caiu para Gente, não é um 4-4-2? Sim. É um 4-4-2. Então você tem, para criação, tanto o Rubens quanto o Bernard, podemos dizer assim. Eu enxergo aqui como vai ter 4, 3, eu acho que o Bernard 2. mais... 4... Para mim, um 3. assim, com losango, fica um 4-3-1-2. Mas isso Eu também acho que aí o menino e o Rubens... Vai aqui, ficar Bernard. parecido com o que disse o Valu, com o Rubens tendo um pouco mais de liberdade. o Rubens não vai ser um cara como a gente tem visto ele atuar no meio campo, não. Agora é engraçado que você mais à frente. você faz um deslocamento, né? O Rubens estava jogando sempre de primeiro volante. Agora ele já vai jogar avançado. Mas você viu que o Cuca falou na coletiva, né? Melhor assim, né? Não, Um jogador que joga em várias... joga em um cara várias. que Não, escolhe é um mais cara que cômodo pro Hulk. Pro Rubens. Não sei se... Pro Cuca. Mais cômodo pro Também Cuca. acho. Claro que é. Cômodo pro Cuca. Claro. É melhor pro atleta? Não é. Cara, Ele não veja bem. fixa, ele não começa, ele não tem estratégia, ele não, isso. porque ele não é cara, gênio. mas Se ele peraí, fosse gênio, mas, ele conseguiria. Mas vamos lá. Mas o que tem uma que o Rubens necessidade fala? de elenco, né, gente? O Rubens fala que ele quer Precisa, jogar. Mas mesmo quando tem elenco, o Rubens fica nessa. Aí eu tô com você. Mas posso Entendeu? te falar? Não precisa. Você coloca o Rubens para fazer o primeiro volante que ele vem fazendo, coloca o Fausto Vera para fazer o segundo volante que ele tá fazendo e muda o formato do jogo. Bernard atacando como meia esquerda, onde ele jogou melhor lá no outro time do Panathinaikos, que do Atlético não teve Na isso. Grécia, Isso, na na Grécia Grécia. foi. E o menino para fazer a direita, que ele sabe fazer muito bem, mais É que a solto, gente mais livre. Aonde nesse último jogo ele entrou e deu um caldo. Sim. E aí você coloca o Coelho de Rony lá na frente. Eu já nem escutei. Coelho eu escalaria, tá? Escalaria também o João não. Marcelo. Eu já também, escutei, eu tô com eu já você. escutei que o Bernard vai jogar O mais tá por correndo dentro. demais. Eu já escutei que de ontem pra hoje, né? Olha, tem pouco tempo. Já escutei que o Rubens vai ser o armador desse time. Eu já escutei um monte de coisa. Mas o Rubens pode ser o armador jogando naquela O linha. Gabriel Menino em alguns jogos, ele joga mais pelo lado esquerdo. Sim. Eu não sei se o Bernard, porque aí se o menino que tem o hábito de jogar mais pela esquerda, o Rubens já é canhoto, naturalmente. O Bernard, se jogar mais por dentro, Vai ficar- fica um lado esquerdo. O atleta vai ficar penado. Fica um lado esquerdo forte, mas o lado direito não tem. Que é o que o Cuca tá querendo. Que é o meia que joga aberto pela direita, o ponta que joga pela direita, e ele não tem. Ele não tem. Por isso eu jogaria Aliás- com Vera, segundo volante, Rubens, Gabriel Menino saindo pela direita, Bernard na esquerda para entregar a bola pro Rony e o Coelho pela ponta. Eu não quero ver o Rubens e aí, de volante. E aí é uma coisa que eu até faço meia-culpa, é a gente reconhecer quão fraco é esse elenco do Atlético, né? Eu tô olhando aqui, bicho. Ah, mas o planejamento que você elogiou, que montou esse elenco Tá aí, bom, irmão. beleza. Não ignora, não. Eu tô olhando aqui. Não ignora, não. A gente não esquece Impressionante. das coisas. É Quem impressionante. apanha não esquece. Putz, cara, não dá, meu. Quem apoia não esquece. Posso continuar? Ficamos um mês aqui com você defendendo Posso isso. continuar? Continua, mas não tem razão. Posso continuar? Olha só essa escalação. O Atlético tem Sarabia, Fausto Vera. O que tem o Sarabia? Eu acho fraco. Já falei isso. Não, mas como um lateral de jeito reserva. Pra muito elenco, bom. você acha que o Sarabia é fraco? Ano Acho, passado você não acho. achava. Não? Não. Eu comecei o ano falando Não. isso. Quando o gente Sarabia pode ano passado teve uma fase que ele estava muito bem, você elogiava sempre. Tem uma discussão nossa no Donos da Bola, no Band News na área, antes de começar o Campeonato Mineiro, que eu falo isso. Que eu achava que o Sarabia não era ano bom passado, jogador. irmão. Tiago, mas você considera correto a gente analisar o elenco do Atlético por essa escalação? Cara, quando você olha pra esse elenco, que é a hora que o Atlético tá poupando alguns jogadores. Você não tem ali o Scarpa, você não tem ali o Hulk, e aí você vai olhando pros outros jogadores que saíram. Você não Por tem o exemplo, Arana. o Arana machucado, chega a ser um Alan controle de machucado. carga, né? Isso. Os caras poupados. É porque poupar pra mim é independentemente tudo bem. Independentemente da Aí necessidade. isso aqui Os não caras faz diferença estão fora. no caso, Você tá? não tem ali o Scarpa, você não tem ali o Hulk, você não tem ali o Arana, você não tem ali o Júnior Alonso, que eu nem gosto. Você não tem o Júnior Santos. Nem go- nem- Júnior você não tem o Santos Júnior E o Santos departamento machucado. médico cheio. Tem 9 jogadores fora. Fora o que ele vai poupar. Eu olho pra esses caras, por exemplo, o Bernard é um cara que tem 42 partidas. Isso. Nós estamos falando de um cara que é utilizado com frequência. Ele não é um reservaço, um terceiro reserva. Eu acho bem abaixo do que o Atlético tem à disposição naquela função que é o Gustavo Scarpa. O Sarabia, por exemplo, é o reserva do Natanael, imediato. Eu acho bem abaixo. Eu acho que o que torna... Pode concluir. O Caio, por exemplo, é um cara que eu gosto.
Eu também. Muita gente critica aqui, o HG inclusive criticou. Não, jogou ótimo. Eu acho que vai jogou muito ajudar bem ainda. no final de semana contra o Botafogo. Me lembrou o Emerson Conceição. O Vitor Hugo, que, por exemplo, a maioria faz críticas, eu tô com o HG. Eu acho que ele pode ser útil, excelente, em alguns momentos até ser titular. Quem? O Vitor Hugo. O Fausto Vera, eu não suporto. Não suporto. Suportar. Eu acho que ajuda. Não suporto mais. Ajuda na ver o cobertura Thiago de elenco. Mas com a no camisa do recorte, time do tamanho do Atlético. Thiago, mas no recorte que ele tem desenvolvido, que ele tem jogado, ele não é o pior do time. Eu acho que Mas claro que não, porque o Ele Bernard tem entregado, o Bernard tem esse posto com Eu acho que o que qualidade. mais puxa a qualidade deste time aqui, não estou falando do elenco, é o fato do Bernard não conseguir virar. Porque vamos imaginar que já fosse o Caio conseguindo ajudar, acho que está em sistema de adaptação. O Vitor Hugo é um jogador experiente, tem expectativa de que possa ajudar também. O Vera eu acho que ajuda. E o Bernard fosse, não o Bernard de 2013, tá? Mas fosse um Bernard que conseguisse entregar mais, você olhando para um time com todas essas questões de jogadores fora e de jogadores que têm um controle de carga também, eu acharia um time interessante. O problema acho que é o desempenho, tá? Então, mas é especificamente isso. Meu do ponto é Bernard. esse. Mas, ô Valor, eu falo lá no canal sempre o seguinte, que o elenco do Atlético é fraco. O time principal eu acho bom e o elenco obrigado, fraco. irmão. Fraco e curto, né? É fraco e curto. Obrigado, só que tem irmão. só que tem um porém para esse jogo, que a gente tem que fazer. acho curto. Além dos... Não vou colocar 9, não, porque o Caio Maia e o Cadu, né, não estariam hoje ali integrando. Além de ter 7 desfalques, nós estamos falando que nós estamos poupando aqui o 8º e o 9º. Nós estamos poupando aqui o Júnior Alonso e o Natanael. Então você está jogando com menos 9 jogadores por escolha do técnico. Porque se o técnico optasse por não, Hulk, você vai viajar Não assim. parece escolha. Não, eu não acho que seja até pro banco. Não, acho que é escolha assim. Porque, por exemplo, Hulk controle de carga. É escolha que eu falo assim, controle de carga. Se ele precisasse vencer, ele teria mais opções. É isso que eu quero dizer. Agora, o problema do elenco do Atlético é que além dele ser curto, o Cuca não tem aquilo que ele pediu, que é 2 por posição. Exemplo, Coelho, ele não tem um cara reserva do Coelho. Scarpa, ele não tem um reserva natural do Scarpa, porque, por exemplo, o Bernard, ele jogava na meia esquerda, fazendo ali, ele não fazia um ponto, mas ele era quase um atacante. Você vai ver os jogos do Panathinaikos, as resenhas, ele jogava muito pelo lado esquerdo. Ano passado, por exemplo, Bernard utilizava do lado direito. Não, ponta não, meia esquerda, mas chegando. Mas chegando muito mas era próximo mais da por área. dentro. Mais por dentro, mas chegando dentro da área. Já por exemplo, o Rubens, ano passado, foi lateral, agora voltou. E ano passado o Bernardo jogou mais do lado direito que do lado esquerdo. Dados, né? Então, assim... O Rubens deveria ser um reserva ou na do Coelho ou na do Scarpa. Pois é, mas a opção E aí do técnico, quando ele viu quando ele viu que o Gabriel Menino vai lá na frente e não volta, quando ele viu que o Fausto Vera vai lá na frente e não volta, o Alan Franco machucado, ele olhou, quem que é o cara que tem fôlego pra ir lá na frente e voltar? Rubens. Mas eu acho que ele se equivocou. Torcida atleticana, hoje é dia de guerra, hoje é dia de decisão e hoje é dia do Galo vencer a equipe do Caracas da Venezuela com tudo. Eu tô muito confiante, mesmo com o time, né, titular do Galo, eu tenho certeza que o Atlético tem totais condições de chegar lá hoje e trazer para o Brasil essa grande vitória. Eu tô muito confiante, para mim vai ser 2-0 Galo. Quero saber a opinião de todos vocês. E agora falando sobre o Mercadão da Bola, a gente sabe que o elenco do Galo não é esse elenco forte e há muitas necessidades, principalmente na lateral direita, e o nome, né, que o técnico Cuca pediu para a diretoria do Galo contratar nessa janela de transferência do meio do ano é o lateral direito argentino do Racing, Martirena, muito bom de bola, é um jogador que o Cuca gosta muito, muito ofensivo, para ser titular inclusive na posição do Natanael, que vem jogando muita bola, né? Hoje o Saraiva vai jogar ali naquela função e o Galo precisa de jogadores para qualificar o seu elenco. Então eu quero saber de vocês, amigas e amigos, seria uma boa contratar o lateral argentino, né, Martirena, para o Galo, sim ou não? Deixa aqui nos comentários que eu quero ver a opinião de todos vocês. Eu tô indo nessa, fiquem com Deus e até a próxima!